Há 3 anos atrás, uma batalha entre monstros e humanos está sendo travada. O exército da marinha diz que suas armas não fazem efeito, e os caçadores são a última esperança da humanidade. Os bravos guerreiros da esperança travam uma luta mortal contra as formigas gigantes, mas eles são amadores, e até sua magia de fogo não faz nenhum arranhão nas aberrações. Eles são quase todos devorados, mas os verdadeiros heróis chegam bem na hora. Os caçadores Rank S chegam quebrando tudo, com magia de cura, relâmpagos e esse cara maneiro que dá porrada em todo mundo. Uma formiga branca aparece e eles pensam que era o líder. Trabalhando juntos, eles a derrotam de forma violenta. Os monstros têm sangue verde, bem diferente, né? Me lembra o Incrível Hulk, mas tá bem feito, então eu gostei. Vendo que não era o líder e tinha dezenas de formigas brancas, eles nos mostram mais de seu incrível poder. O cara da porradona fica ainda mais musculoso, virando um tipo de fera. Já o do relâmpago usa sua carga máxima, mostrando suas garras maneiras do Wolverine. Literalmente. Já em outra parte da cidade, um cara usando uma capa muito maneira está liderando um exército de caçadores contra um exército de formigas gigantes. Ele nos mostra sua poderosa magia de fogo, que destrói tudo em seu caminho. É então revelado para nós que há mais de 10 anos atrás apareceram portais misteriosos nesse mundo, que nos conecta para outra dimensão. Eles foram chamados de portões, e dentro deles existem vários monstros e bestas mágicas. Armas comuns não causam nenhum arranhão, apenas aqueles que despertaram habilidades especiais são capazes de combatê-los. Eles são chamados de caçadores. De acordo com seu poder mágico, eles são classificados como Rank S, A, B, C, D e E. O diferencial aqui é que não importa o quanto você treine, sua habilidade não vai melhorar. Se você nasceu Rank S, seu destino é ser o melhor dos melhores. Se nasceu Rank E, será para sempre um fracote. Não dá pra subir de nível. É assim que esse mundo funciona. Bem-vindos a Solo Leveling. Episódio 1. Eu já me acostumei com isso. 3 anos depois, nos dias atuais, um homem chamado Kim toma seu cafezinho, quando de repente chega o seu amigo Park, ao qual ele não via há muito tempo. Park estava cuidando de sua esposa, que já está grávida de seu segundo filho. Park agora participa dessa missão em busca de ganhar um bom dinheiro, para assim garantir o futuro de sua família. Nesse momento, nosso protagonista entra na área. Ele se chama Song Jin-ho, e todos o cumprimentam. Park, vendo sua fama, pergunta se ele é forte, mas Kim fala que é o contrário. Nosso protagonista é conhecido como o caçador mais fraco de todos os tempos. Ele se feriu em uma dungeon de Rank E e foi hospitalizado. Jin-ho encontra sua amiga Jo-hee. Ela também vai participar da missão, mas está preocupada com seus ferimentos. A missão está para começar e Song Ji-hyo se apresenta como capitão. Logo todos entram no portal. Enquanto isso, na cidade, Presidente Go nos fala sobre a situação do governo deste mundo. Eles querem a qualquer custo evitar uma dungeon break, a quebra da masmorra. Por isso exigem todos os itens e bens que os caçadores conseguem na dungeon. Nesse mundo, os humanos ganham a vida vendendo os itens da dungeon. O principal deles é a gema mágica, um cristal que dropa dos monstros abatidos, vendido a um alto preço. Enquanto isso, Jin-ho arrisca a vida para conseguir um pedacinho de cristal. Ele é humilhado e quase eliminado por um goblin. Jo-hee consegue curar sua ferida mortal, mas ele é obrigado a ver Park, Kim e outros caçadores lutando como grandes heróis, enquanto ele é só um fracote, humilhado e derrotado no chão. Voltamos para o Presidente Go, enquanto ele explica que as gemas mágicas são muito mais úteis para fazer novas armas, e assim derrotar feras ainda mais poderosas. Porém, o governo tem um novo plano, usar eles como um novo tipo de energia, mais segura que a energia nuclear e mais eficiente do que todas as outras, além de causar menos poluição no ar. Ela seria a energia ideal. Tudo isso graças aos caçadores. A existência deles é essencial para garantir o futuro da humanidade. Enquanto isso, na dungeon, todos derrotaram o lobo mau, chefe da dungeon. Somente Jin-ho ficou olhando, e Jo-hee sugere, toda preocupada, que ele desista de ser um caçador. Foi então encontrado um túnel dentro da dungeon. Esse seria um tipo raro de masmorra dupla. O líder quer reportar a situação aos superiores, mas isso faria com que novos caçadores viessem pegar os tesouros escondidos nessa caverna. Eles decidem fazer uma votação, e fica no empate 6 contra 6. Só faltou nosso protagonista votar e tomar a decisão final. Jin-ho pensa bem sobre sua família, seu pai desaparecido, sua mãe internada no hospital e sua irmã que ainda é uma estudante. Sendo assim, ele é a última esperança de sua família e precisa de mais dinheiro, custe o que custar. Ele vota a favor de ir. Mal sabiam eles que essa seria a pior decisão de suas vidas. Enquanto isso, na cidade, um roubo acontece, mas os ladrões estavam sem sorte. A caçadora Rank S mais poderosa estava na área e derruba eles com facilidade. Logo ela recupera a bolsa.
força. Ela odeia atenção e, envergonhada, sai pulando nos prédios igual o Homem-Aranha. De volta à dungeon, Jory está furiosa com o protagonista. Ela não queria entrar no túnel. Ela é uma curandeira rank B que está sempre salvando sua vida. Jinro se desculpa. Jory claramente gosta dele, mas o idiota não percebe nada. Ela diz que para se desculpar, ele deve convidá-la para um jantar. Eles chegam em uma porta gigante no final do túnel. Enquanto isso, Go Gun-hee, o presidente da Associação dos Caçadores, dá um anúncio na cidade para os caçadores novatos. Ele avisa que o portal existe há mais de 10 anos e ainda contém vários mistérios. Ser um caçador é uma profissão com muito risco de vida, e se quiserem sobreviver, nunca baixem a guarda e sejam cautelosos. De volta à dungeon, todos os caçadores entram na sala com a guarda baixa e sem cautela nenhuma. Um local cheio de estátuas gigantes e bizarras, aonde um fogo azul misterioso se acendeu automaticamente. Não tinha nenhum monstro lá dentro, só estátuas. Jinro fica olhando a estátua bizarra que parece ser um rei ou um deus sentado em seu trono. Uma estátua segurava um tipo de pedra cheia de mandamentos, escrita em uma língua antiga. Somente o líder consegue entender os mandamentos do templo Cartenon. Primeiro, adorem o Deus. Segundo, louvem o Deus. Terceiro, acreditem em Deus. Jory chama o protagonista e fala uma coisa bizarra e sem sentido. Ela diz que viu os olhos de uma estátua se mexerem, e aqueles que não obedecerem a esses mandamentos não sairão dessa sala vivos. No momento que o líder acaba de ler, o portão se fecha. Todos estão presos. Um cara que se acha o bonzão vai em direção à porta. E bem, se achava, né? Dentro de um segundo, ele é cortado ao meio por um machado gigante. A estátua gigante do cavaleiro se mexeu e logo voltou à sua posição. Apavorado, Jinro olha para trás, e a estátua do deus que estava sentado ao trono olha de volta para ele. O protagonista fala que já passou por várias situações difíceis em sua vida. Quase morreu de fome preso em uma dungeon, outra vez foi ferido por um goblin meio fracote e foi hospitalizado por um mês. Por isso ele sente a presença do perigo e da morte. Ele manda todos os caçadores se abaixarem rapidamente. Em um segundo, a estátua do deus que olhava para ele lança um raio laser de seus olhos, igual ao Ciclope dos X-Men. Um dos caçadores é fritado na hora e não sobra nem os ossos. Os outros sobreviveram, mas foi por muito pouco. Apavorado, Jinro finalmente percebe que eu vou morrer. Eu serei morto aqui? Os sobreviventes estão confusos, pois acabam de perder dois companheiros, um cortado ao meio pela estátua com um machado gigante, e o outro fritado por um raio laser que saiu dos olhos da estátua do deus. Todos querem correr, mas o líder manda eles ficarem parados, ou terão o mesmo destino. O líder agradece ao protagonista por perceber o perigo e avisar a todos, pois foi graças a isso que só um deles foi morto e o líder perdeu o braço esquerdo. Ele pede que Jinro estanque seu sangramento, pois Jory está traumatizada. Apesar de ser uma curandeira rank B, ela só participa de missões fáceis. Esse era o esperado para essa dungeon. Porém, ele identifica que a estátua gigante do deus seria um oponente rank A, ou até mesmo rank S. Eles precisam descobrir o segredo por trás dos 3 mandamentos escritos naquela pedra. Obedeça, louve e creia no Deus. Esse é o único jeito de derrotá-lo, antes que seja tarde demais. Solo Leveling, episódio 2. Se eu tivesse mais uma chance. Agora nós vamos para uma escola, onde a irmã do nosso protagonista estuda. Ela se chama Dina. Sua amiga parece ter umas opiniões estranhas sobre o seu irmão. Logo voltamos para a masmorra do terror. Eles estão pensando em um plano, porém outro cara que achava que seria o Flash, logo ativou sua velocidade e correu como um relâmpago em direção à saída. Ele achou que seria o bonzão, mas a estátua do deus dispara seu raio laser na velocidade da luz, e tudo o que sobrou do cara metidão são os seus pés. Mais um foi pra vala. Jinro, superando a perda de mais um amigo, começa a pensar por que aquele monstro é diferente. Ele não ataca eles igual aos outros monstros, só ataca quando ele quer. Seria como pisar em formigas. Então por que ele não mata todo mundo? Jinro percebe uma coisa e pergunta novamente ao líder qual o primeiro mandamento. Venerar a Deus. O líder vê em seus olhos que o protagonista jamais se rendeu ao medo e desespero. Ele não desistiu ainda de lutar pela sua própria vida, e então se levanta. O deus já estava pronto para lançar seu raio laser, porém ele abaixa novamente a sua cabeça em direção à estátua e o raio para. A estátua gigante o observa sem tirar a visão. Jinro manda todos fazerem o mesmo se quiserem viver. Ele explica que o primeiro mandamento, venerar a Deus, significa que não serão atacados enquanto estiverem com a cabeça baixa. Todos obedecem e a estátua observa. Logo seus olhos se apagam, porém a sua expressão muda. A estátua dá um sorriso maligno. Aquilo representava que a morte, terror e desespero deles estava apenas para começar.
Porém eles se levantam e o raio não dispara. Por um segundo todos tiveram a esperança e felicidade ao pensar que estavam salvos. Tudo teria acabado e eles poderiam sair. Porém essa esperança é destruída e se transforma em desespero quando a estátua do Deus se levanta de seu trono e lentamente começa a se aproximar das pobres formigas. Jin-Ho tenta manter todos calmos e lembra do segundo mandamento, louvar a Deus. Um dos caçadores toma a frente e vai em direção à estátua. Ele estudou etnologia a vida inteira e achou que havia chegado a hora de pôr isso à prova. Ele começa sua oração e louvor, porém logo Jin-Ho percebe que essas palavras não fariam efeito neste Deus. Mas já era tarde demais, o cara foi esmagado e nada sobrou dele. Todos começam a correr. Bom, quase todos. Uma garota entra em pânico e acaba sendo esmagada também. Park então pensa, eu tenho uma esposa grávida e um filho esperando em casa. Pela minha família eu não posso morrer aqui. Porém foram somente palavras vazias. E de nada adiantou. Às vezes no mundo real não importa a sua situação, nem o que você disser. Tudo pode acontecer. Ele tenta se proteger perto de uma estátua de armadura com uma espada gigante, e em um segundo ela corta ele ao meio, e retorna à sua posição sem nenhuma piedade. Ali foi o fim de Park. Enquanto mais de seus amigos estão sendo cortados brutalmente, Jin-Ho corre por sua vida segurando a mão de Jo-Hee, enquanto pensa em um plano para louvar aquele demônio gigante se passando por um deus. Ele vê a diferença entre as estátuas gigantes, vê que algumas seguram armas, porém outras seguram instrumentos, e pensa, só pode ser isso. Ele pede que todos os sobreviventes corram em direção às estátuas que seguram instrumentos. Quando cada um chega próximo, elas começam a tocar. Jin-Ho chega junto de Jo-Hee, mas percebe que a estátua não toca com duas pessoas, e pede que Jo-Hee não se mexa. Ele então corre por sua vida enquanto a estátua do deus o persegue, e chega bem na hora, só que na estátua errada. Ele chegou no cavaleiro de armadura segurando um escudo gigante. Ele o amassa e acaba arrancando seus pés. Jo-Hee grita pela pessoa que ama, porém Jin-Ho ainda não desistiu. Ele continua se arrastando até a estátua com o instrumento. Ele vai lutar pela sua vida até o último suspiro. Ele chega no último instante e a estátua toca. Com todos louvando, a estátua para de sorrir e retorna para o seu trono. Jo-Hee tenta curá-lo e ao perceber que Jin-Ho perdeu sua perna, ela usa seu poder no limite. O líder assume a responsabilidade por tudo que aconteceu hoje. O protagonista pensa que ainda não é hora de bobagem, pois ainda falta um mandamento. O deus então invoca um altar e Jin-Ho entende na hora, explicando para todos que aquilo era um altar de sacrifício e tem tudo a ver com o terceiro mandamento. Prove sua fé em Deus. Kim fala que a culpa é do líder e ele disse que iria assumir, então se ofereça como sacrifício. O líder aceita e ao chegar no altar, uma chama se acende. Ele pergunta para Jin-Ho se está faltando alguma coisa. Ele pede a ajuda dos outros para que o carreguem até o altar, ver se ele descobre alguma coisa. Quando eles entram, mais 3 chamas se acendem. Jin-Ho ainda está tentando descobrir o mistério. O líder avisa que eles precisam acabar com isso hoje, pois já faz uma semana que o portal está aberto. E 7 dias depois que ele se abre sem o chefe ser derrotado, acontece a quebra da masmorra. E todos os monstros são liberados para atravessar até o outro lado. Eles não podem falhar, ou aquele demônio será liberado no mundo deles. Enquanto isso, em um hospital fora da dungeon, a irmã do nosso protagonista vai visitar a mãe deles no hospital. Mesmo em coma, ela começa a contar histórias para ela. De volta à masmorra, o protagonista pede que Jo-Hee e Kim aproximem-se do altar. Ao fazer isso, todas as chamas se acendem e um contador de fogo azul também aparece em volta deles. O bom de tudo isso é que a porta se abre, porém todas as estátuas começam a se mexer e andar em direção ao centro. Jin-Ho logo fala que eles não entrem em pânico e que eles não tirem os olhos das estátuas. Ele logo percebeu que elas só se mexem quando eles tiram os olhos. Uma mulher entra em pânico e sai correndo em direção à saída. Ela sobreviveu, e uma das chamas amarelas se apagou. A porta também se fechou um pouco. Jin-Ho percebe que o fogo azul está se apagando com o tempo. Ele entende a relação com o terceiro mandamento. Isso é uma falsa esperança. Estão testando a fé deles nesse Deus. Outro covarde saiu correndo. A porta fecha mais um pouco. Um fogo amarelo se apaga. Jin-Ho pede que ninguém mais saia, senão eles terão pontos cegos, e as estátuas vão alcançar eles de qualquer jeito. Kim está desesperado para sair, mas Jin-Ho tenta acalmá-lo. Ele diz que quando todas as chamas azuis se apagarem, eles poderão sair. Kim rebate dizendo que também existe a chance deles ficarem presos para sempre. Ele não esperava que o mais fraco de todos fosse capaz de tudo isso. Tamanha inteligência e estratégia. Eles só sobreviveram até agora graças a ele. Porém, ele também tem uma família esperando.
esperando por ele, por isso não pode morrer. Ele grita me desculpem e sai correndo. Agora eles têm pontos cegos, por isso não adianta mais olhar. Todas as estátuas vão logo chegar até o altar. O líder fala que os dois precisam sair juntos, eles ainda têm muito a viver pela frente. Ele será o sacrifício final. Jory concorda, mas cai no chão. Ela tenta mexer as pernas, mas não adianta, pois está traumatizada. Sendo o único jeito de Jory sobreviver, Jin-Ho pede que o líder Song leve ela embora. Ela não quer isso, mas o protagonista fala sobre a promessa entre os dois, de que ele a levaria para comer. Ele entrega a pequena gema mágica que ele conseguiu mais cedo e pede que ela use para comer alguma coisa, pois quando ele sair vivo dessa, ele vai pegar o troco com a garota. Ela não queria aceitar, mas Song lhe dá um golpe de leve para ela desmaiar. O tempo estava acabando, os dois então saem pela porta, deixando só o protagonista para trás. Agora só ele precisa morrer. Ele pega uma espada e resolve lutar até o fim, quer pelo menos levar algum desses monstros junto. Assim começa a sua última batalha. Ele vai desviando dos golpes, porém logo perde o seu braço. Ele pensa no egoísmo desse mundo, e como os egoístas se beneficiam dos fracos. Ele também tinha uma família e também queria sair vivo. Ele não quer morrer, e se tivesse mais uma chance, ele agarraria. Nesse momento a estátua se prepara para dar o golpe final. E a última chama se apaga. Aparece uma notificação dizendo missão secreta, coragem dos fracos concluída. Agora você está qualificado para ser um jogador. Você aceita? Seu coração vai parar em 2 segundos se você não aceitar. Sem muita opção, ele aceita. E no próximo episódio, qual o segredo que aquele lugar escondia? Qual é a sua recompensa por acreditar em Deus até o fim? O que você faria se tudo mudasse, se você tivesse mais uma chance, se a sua vida recomeçasse do zero? Da próxima vez em Solo Leveling, episódio 3. Tudo isso é como um jogo. Lembrando que o episódio 1 desse anime tá aparecendo agora pra vocês aí na tela. E no card acima. Vai dar uma olhada lá porque tá muito épico. Todo mundo tá assistindo agora e você não vai querer ficar de fora, né? Somente aqui, nesse mesmo canal e nessa mesma hora. Mano, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Vídeos novos todos os dias aqui no canal a partir das 11h30 da manhã. Obrigado a todos que assistiram. Tenho certeza que você já se inscreveu para não perder os próximos vídeos. Deixa o like caso tenha gostado da história de hoje. Tio JG ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Bom anime pra vocês.